Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro de toda semana, onde a gente conversa sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. Mais uma vez aqui no nosso encontro, e a gente está aqui numa série de lives sobre a inclusão do TDAH na escola, também como você, mãe de TDAH, pode ajudar seu filho no dia a dia, organizando uma rotina de estudo, organizando uma forma dele conseguir cumprir com as atividades escolares, né, com as demandas escolares em casa. Seja muito bem-vinda a todos que estão entrando. Nossos encontros, né, eles estão acontecendo no mês de fevereiro, toda terça-feira. Então, semana que vem a gente também tem encontro. A gente também vai se encontrar aqui terça-feira e vamos nos encontrar para comemorar juntos o meu aniversário. Semana que vem é o meu aniversário e a gente vai se encontrar aqui para comemorar juntas. E como eu já dei spoiler aí durante a semana, no dia 25 abre as inscrições, na verdade, abre a aplicação para minha mentoria de estudos, né? Mentoria para mães de TDAH que querem implementar uma rotina de estudo com seus filhos em casa. Então essa mentoria vai te acompanhar durante 4 meses, vai te mostrar um passo a passo, né? Eu trabalhar junto com vocês durante esse período para você conseguir implementar uma rotina de estudo em casa com seu filho. Então no dia 25 a gente vai comemorar o meu aniversário com esse presente para as mães, que é uma mentoria para ajudar as mães a criarem uma rotina de estudos em casa com os filhos, tá? E hoje a gente vai continuar com o nosso tema TDAH Escola, que na verdade vai ser o tema do ano, né? Eu falei que a gente vai trabalhar esse ano todo sobre a inclusão escolar do TDAH. É claro que a gente vai falar de outros temas também, né? Mas o carro-chefe, nosso foco em 2025 é a inclusão escolar do TDAH, para que a gente consiga trazer informação, trazer conhecimento, trazer estratégias para as escolas e também para as famílias, para que a gente consiga incluir a criança com TDAH na escola e tornar, né, o processo de aprendizagem, processo escolar menos penoso, né, mais leve, mais tranquilo do que muitas vezes acontece, né? Então, muito bom ter você aqui comigo. É sempre muito bom. Eu adoro essas lives, eu amo estar aqui. Estou aqui desde 2020, toda semana a gente conversando, porque eu adoro estar aqui com vocês. Tanto é que semana que vem é meu aniversário, terça-feira, e eu vou estar aqui com vocês, comemorando na live, trazendo algumas informações também sobre a mentoria para vocês, tá? Antes da gente começar, vou dar só um minutinho enquanto o pessoal tá entrando aqui, e eu vou só também falar uma outra coisa que depois no finalzinho eu posso falar um pouquinho mais, porque já há um tempo algumas pessoas vêm me perguntando, porque antes da pandemia, o primeiro curso de TDAH que eu dei foi um curso para profissionais da área de educação. Foi até um curso presencial, né? Eu fiz esse curso. Foram algumas turmas presenciais em 2 cidades aqui da minha região. E foi muito legal esse curso presencial. E aí depois veio a pandemia, né? E muitas coisas mudaram de lá para cá. E agora eu consegui, depois de um tempo prometendo, acho que uns 3 anos, 2, 3 anos prometendo, lançar esse curso de inclusão escolar de forma online, para que possa atender mais pessoas, né? Então eu repaginei todo o curso, atualizei todo o curso, recheei bastante o curso de novas estratégias, novas informações, informações relevantes, para poder trazer para vocês esse curso de inclusão escolar do TDAH infantil. Então é um curso que é voltado para profissionais da área de educação, professores, pedagogos, né, coordenadores, orientadores, diretores, mas também para psicopedagogos, principalmente, né, neuropsicopedagogos que trabalham com a parte de inclusão escolar, que trabalham orientando as famílias e as escolas nesse processo. Para os psicólogos também, né, porque muitos não, né, todos nós psicólogos também
abordamos a questão escolar, orientamos escola, então é importante que a gente conheça como funciona o processo de inclusão na sala de aula, para que a gente também possa orientar de forma adequada, né, as escolas. E para pais também que têm interesse, que queiram aprender um pouco mais sobre esse universo, até para poder saber se a escola está oferecendo aquilo que é adequado, para poder contribuir com a escola, com informações, e para poder também cobrar da escola quando as coisas não estão indo bem. Então os pais também podem participar, é um curso aberto, é um curso que vai ter o certificado de 100 horas, reconhecido pelo MEC. Então isso, para quem trabalha na área de educação principalmente, isso é muito importante, né? Porque é um certificado que vai poder ser utilizado para concurso, para processo seletivo, vai colocar no currículo também da área de educação. Quem trabalha na área de educação, isso é bem importante. E é um curso totalmente online, com aulas gravadas, mas também com encontros ao vivo. E é um curso que vai trabalhar a implementação da Lei 14.254, que é a nossa lei do TDAH. E dentro da lei existem algumas atribuições, né, alguns deveres da escola e dos professores. Dentre esses deveres, a gente tem a questão da identificação de sinais precoces para encaminhamento para avaliação do TDAH infantil, e a gente tem a parte de inclusão, né, da parte de medidas pedagógicas, estratégias pedagógicas para incluir a criança com TDAH na sala de aula e na escola. Então, só por essas duas atribuições, né, do professor e da escola, a gente já tem muita coisa para aprender e muita coisa para fazer. Então, esse curso de inclusão escolar do TDAH infantil, ele visa implementar a lei, trazer orientações de como as escolas e os professores podem colocar em prática essa lei 14.254, principalmente nesses dois aspectos: capacitando o professor a identificar sinais precoces de TDAH para fazer um bom encaminhamento, e também como esse professor pode incluir essa criança na sala de aula, na escola, tanto no aspecto cognitivo, da aprendizagem cognitiva, né, quanto também na parte de socialização e na parte de manejo comportamental. Então, esse curso, gente, ele já vai abrir agora, na verdade, ele já está com inscrição aberta, né? A gente já vai ter a aula inaugural na primeira semana de março, logo depois do carnaval. Então, a gente precisa já se organizando para poder a gente começar logo na primeira semana, logo após o carnaval, a gente já começa, né? Então a gente já vai se organizando para isso. Se você tem interesse em participar desse curso, quiser saber mais informações, eu vou colocar o link, eu não coloquei, mas assim que acabar a live, eu vou colocar um link na minha bio do grupo VIP para a formação em inclusão escolar do TDAH infantil. No grupo VIP, você vai receber todas as informações dos módulos, das aulas, quanto tempo de duração, né, a parte de valores, tudo você vai receber lá no grupo VIP, além do nosso desconto, né, do nosso cupom de desconto de lançamento do curso. A gente está em período de lançamento, então quem estiver lá no nosso grupo VIP vai receber um desconto especial, mas muito especial mesmo, para participar dessa formação que está super completa e que tem o certificado reconhecido pelo MEC, tá? Então, vamos lá, gente, esse ano, como eu falei, é o ano da inclusão do TDAH infantil. Então, a gente vai atacar por todos os lados. A gente vai trabalhar na clínica, então, psicólogos, psicopedagogos trabalhando com esse tema. Então, eu vou falar muito para vocês aqui como vocês podem ajudar os seus pacientes e as famílias dos seus pacientes. A gente vai trazer aqui muita informação e curso para a área de educação, então capacitar os professores, porque inclusão sem capacitação de professores, ela não existe. A gente também vai trazer aqui muito conteúdo, muita informação para as famílias, para as mães, né, de crianças com TDAH, e também a mentoria para aquelas mães que querem, né, que precisam de uma ajuda mais personalizada, de uma ajuda mais próxima para conseguir implementar uma rotina de estudo em casa. Então a gente vai ter a mentoria, que vai abrir inscrição semana que vem. Então a gente vai ter assim muitas coisas que vão envolver esse processo de inclusão, porque a inclusão não é só você adaptar
uma prova, não é só você pegar a criança, colocar para fazer prova em sala separada, não é só você reduzir o número de questões. Não é só isso, gente. Isso são algumas estratégias, mas a inclusão é muito mais amplo. E a gente precisa entender como tudo isso funciona e capacitar os professores, principalmente, né, capacitar a escola e também orientar as famílias. Esse é o nosso papel aqui e é o que a gente vai fazer durante 2025. 2025 é o ano da inclusão escolar do TDAH infantil, tá? Então a gente vai ter o curso para professores, que já está aberta a inscrição, link na bio do meu Instagram, ou então me chama no direct que eu te mando o link do nosso grupo VIP e também a mentoria que vai abrir inscrição semana que vem. Vamos lá, já falamos pra caramba, vamos seguindo aqui. Hoje o tema, eu coloquei aqui... Opa, peraí. Tá? Deixa eu tirar esse... Pronto, tirei. Hoje o tema é... a gente vai falar sobre algo que dá muito trabalho para os pais e que acaba gerando uma série de dificuldades para as crianças e adolescentes com TDAH. E aí, você que está chegando aqui, se você está acostumado a participar das lives comigo, você já sabe que eu gosto da gente conversar, da gente interagir. Então, se você tiver dúvidas ou quiser fazer algum comentário sobre o que a gente está falando aqui, fique à vontade, que eu vou ter o maior prazer de ler a sua dúvida, de responder você, de ler o seu comentário. Se você está chegando nova, seja bem-vinda e também aproveite para tirar suas dúvidas. A gente vai sempre focar no tema da live para a gente não dispersar e não começar a falar sobre outros assuntos, tá bom? Então, hoje a gente está abordando a questão da dificuldade do TDAH em planejar os seus estudos e cumprir prazos. E por que isso acontece? Porque a gente já viu aqui, né, várias vezes, que o TDAH, ele é um transtorno que é caracterizado por uma disfunção executiva. E o que seria essa disfunção executiva? Uma dificuldade que a criança tem em executar tarefas, ações no dia a dia, porque existe uma área do seu cérebro, que é essa área frontal, que está em desenvolvimento, mas no TDAH está se desenvolvendo de uma forma, vamos dizer assim, mais lenta que nas outras crianças. Então ele tem um atraso no desenvolvimento dessa área, e que esse atraso acarreta dificuldades executivas, de execução de ações e tarefas do dia a dia. E as principais, né, dificuldades, o TDAH são várias, mas dentro do nosso tema aqui hoje, são dificuldades relacionadas à organização, planejamento e também percepção de tempo. Percepção e organização de tempo. Então, quando você tem uma criança ou um adolescente que tem uma dificuldade de se planejar, se organizar e perceber o tempo e se organizar nesse tempo, você vai ter uma criança ou um adolescente que vai ter dificuldade de planejar os seus estudos, de se organizar para estudar, para cumprir as suas obrigações dentro desse estudo. Então, por exemplo, fazer trabalhos e entregar na data correta, fazer as atividades que ele tem que fazer dentro dos prazos que ele precisa cumprir. Então, ele vai ter dificuldade com tudo isso e ele vai ter dificuldade, né, como eu falei, em cumprir prazos. Por quê? Porque além da dificuldade de organização e planejamento, ele também tem dificuldade nessa gestão, percepção e gestão do tempo. Então, muitas vezes ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que ele tem que entregar o trabalho de história daqui a uma semana, ele sabe disso. Mas ele tem dificuldade de se planejar durante essa uma semana para fazer o trabalho e entregar o trabalho. Ele se perde no tempo, muitas vezes deixando para a última hora, só lembrando, né, e só tentando se organizar para fazer no último minuto. E também ele se perde nesse planejamento, nessa organização. Tá, é daqui a uma semana. O que eu faço? Para eu fazer o trabalho de história, o que eu tenho que fazer primeiro?
Se o trabalho de história é um resumo do capítulo, qual é o primeiro passo que eu tenho que ter para fazer esse trabalho? Primeiro eu tenho que pegar o capítulo, eu tenho que ler o capítulo, aí depois eu tenho que separar os pontos principais do capítulo, depois eu vou ter que fazer, né, o rascunho lá do meu resumo, depois eu tenho que ler para ver se está tudo ok e depois passar ali para o trabalho e depois no dia levar o trabalho e entregar para o professor. Toda essa organização e esse planejamento e essa gestão do tempo, porque tudo isso tem que ser feito em uma semana, essa criança com TDAH tem dificuldade, esse adolescente com TDAH tem dificuldade. Porque lembram que TDAH tem dificuldade em tudo que envolve sequência, passo a passo, tudo que tem etapas que ele tem que cumprir. Essa primeira etapa, depois a segunda etapa, depois a terceira etapa, tudo que envolve uma sequência de ações, o TDAH tem dificuldade nessa organização, nesse cumprimento de sequências de ações, nesse passo a passo. E se ele tem dificuldade nesse passo a passo, nessa organização, nós vamos precisar auxiliar, nós vamos precisar dar suporte para essa criança e para esse adolescente nessas atividades que envolvem essas habilidades que ele tem maior dificuldade. Claro que a gente não vai poder ficar o tempo todo fazendo para a criança, que é o que muitas vezes acontece, né? Os pais, principalmente as mães, acabam virando a agenda da criança, acabam virando aquele que vai fazer tudo pela criança, e a criança, ela não desenvolve essa habilidade nunca. Ela já tem uma dificuldade. E se o outro dá tudo pronto, ela vai continuar com aquela dificuldade, porque ela não vai aprender e ela não vai desenvolver. Então, gente, dar suporte, auxiliar, não é fazer pela criança, mas é fazer com a criança até que ela esteja pronta para fazer sozinha. Esse estar pronto para fazer sozinha pode demorar? Pode. Muitas vezes vai demorar, né? Um pouco, e às vezes isso angustia um pouco os pais, porque parece que não tá melhorando. Mas vamos lembrar, nós temos uma criança que tem um atraso no desenvolvimento da área cerebral responsável por essas funções executivas. Se ele tem um atraso no desenvolvimento, não é um período curto de tempo que a gente vai conseguir fazer com que essa criança execute aquela ação. A gente vai e desenvolva aquela habilidade. A gente vai precisar de tempo, porque, gente, cérebro, para ele se desenvolver, ele precisa de tempo e ele precisa de repetição. Quanto mais a gente instrui, orienta, treina a criança para executar uma ação, mais esse cérebro vai desenvolver aquela habilidade. Então, é o tempo que a gente precisa, não é uma coisa de um dia, 2 dias, uma semana. E a gente também precisa de que aquilo se repita, tenha uma constância. Então não adianta eu sentar com a criança e ensinar para ela hoje e achar que isso vai ser suficiente. A sensação das mães é que elas têm que falar todos os dias a mesma coisa, como se fosse a primeira vez. E realmente é essa sensação, porque realmente é assim que acontece. Por quê? Porque esse cérebro, para ele conseguir automatizar essas ações, precisa de tempo e repetição. E por isso a gente tem que repetir. O grande problema é quando a gente cansa de repetir, cansa de ensinar, cansa de treinar, e a gente começa a fazer pela criança porque é mais rápido, porque é mais prático. E aí, gente, a gente não vai colher fruto. Pelo menos não o fruto que a gente quer. Se a criança tem uma dificuldade e a gente faz pela criança, ela vai continuar tendo essa dificuldade para sempre, porque ela não vai desenvolver aquela habilidade. Agora, se ela tem uma dificuldade, a gente vai dando suporte, a gente vai acompanhando, a gente vai treinando ela a executar aquela ação, a gente vai estimulando essa criança. Vai chegar um tempo que ela vai conseguir desenvolver aquela habilidade e ter autonomia, que é o grande objetivo. Mas se a gente não fizer esse trabalho, não vai acontecer, tá? E aí,
para a gente conseguir organizar esse cérebro, a gente vai ter que estar ali muito presente na vida da criança. Então, quanto menor a criança, mais suporte ela vai precisar. Conforme ela vai crescendo, esse suporte vai diminuindo. Mas só vai diminuindo se a gente fizer o dever de casa, né? Se a gente fizer a nossa parte de treinar essa criança, de desenvolver essa habilidade com essa criança, tá? Então, não adianta você chegar, passou a infância fazendo tudo pela criança, que é o que muitas vezes acontece. A criança tá lá, enquanto é pequena, a gente faz tudo por ela, ainda dá tudo pronto, tal. Quando entra na adolescência, parece que vira uma chave na cabeça dos pais, né, das mães, da gente, que a gente acha que adolescente, então ele já cresceu, ele tem que dar conta sozinho. E aí eu saio de cena. E aí o que acontece? O adolescente não consegue dar conta. Ele não faz, ele não consegue realizar. Por quê? Porque ele não desenvolveu aquele comportamento, ele não desenvolveu aquela habilidade, ele não desenvolveu aquele conhecimento anteriormente. E aí não é porque ele entrou na adolescência, não é porque ele fez aniversário que de repente ele vai conseguir fazer. Se ele não conseguia na infância, ele provavelmente vai continuar sem conseguir na adolescência, se a gente não tiver, né, fazendo aí o trabalhinho de treinar e orientar e desenvolver essa habilidade, tá? E aí eu quero fazer uma distinção aqui para vocês, importante para quem tem filho com TDAH. TDAH não é um transtorno de conhecimento, é um transtorno de execução, é um transtorno de performance. Então, não é por falta de conhecimento que o seu filho não executa uma tarefa. É por dificuldade executiva. É por dificuldade de executar aquela tarefa, de colocar em prática. Então, muitas vezes, a gente acha que está ensinando a criança pela teoria, pela orientação, pelo conhecimento, ensinando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é assim, é assado. E, gente, ele sabe muitas vezes como é feito e como tem que ser feito, mas colocar em prática todo esse conhecimento é o grande problema do TDAH. Então, ele até sabe na teoria, por exemplo, que ele como que se arruma uma cama. Mas se você colocar o seu filho para arrumar a cama, possivelmente ele vai se enrolar nesse processo. Ele sabe na teoria como que amarra o cadastro do sapato, mas para ele amarrar o cadastro do sapato é outra história. Saber fazer, né, saber como fazer, não é a mesma coisa que saber fazer. Saber como fazer não é a mesma coisa que saber fazer. Então, essa capacidade executiva do cérebro é que faz com que a criança tenha dificuldade de executar essas ações no dia a dia. E atividades que envolvem sequência, passo a passo, também atividades que envolvem organização, planejamento, tudo isso ela vai ter mais dificuldade para executar. E a escola e as atividades escolares, a maioria, né, se não todas, envolvem essas habilidades que a gente está falando. Habilidades atencionais, né? Habilidades de organização, habilidades de planejamento, habilidades de gestão do tempo. Essas habilidades que o TDAH mais tem dificuldade são muito exigidas no ambiente escolar, são muito exigidas nas atividades escolares, seja na escola mesmo, ou seja em casa. Essas atividades escolares exigem muito do cérebro TDAH. E por isso, né, que muitas crianças com TDAH acabam tendo problemas na escola. Por quê? Porque ela tem dificuldade de aprendizagem? Porque ela tem uma dificuldade de compreensão ou capacidade de aprender? Não. Mas porque ela tem essas dificuldades executivas que a escola requer muito, né? De você ter controle de impulso, então de você estar sentado na sua carteira e acontecer alguma coisa e você controlar o seu impulso de
virar para trás, de conversar com o colega, de prestar atenção em outra coisa e você ficar focado no que o professor está explicando. Então, exige muito controle de impulso, exige muita atenção e concentração, exige muito da memória de trabalho dessa criança, que é a nossa memória que a gente usa para fazer raciocínios, né, e organização mental. Exige muito do planejamento, da organização. Então, por exemplo, se eu vou copiar do quadro, né, eu estou sentada aqui na minha mesa, na minha carteira, com meu caderno, meu lápis e minha borracha, e eu tenho que copiar uma atividade do quadro. Gente, essa atividade exige uma organização e um planejamento motor enorme. Um planejamento visomotor, não é só motor, porque tem toda uma capacidade visoespacial, visomotora, que a criança com TDAH muitas vezes tem dificuldade. Então, às vezes, ela não copia do quadro, não é porque ela quer ficar conversando, ou porque não, é porque ela tem uma dificuldade nessas atividades que envolvem essa sequência de olha para o quadro, lê o que está escrito, memoriza aquilo, bota na memória de curto prazo, olha para o caderno, lembra o que ele leu, escreve, aí depois volta, olha para o quadro. Toda essa sequência de ações, toda essa sequência motora, visomotora, o TDAH tem dificuldade de executar. Então ele se perde, ele começa a copiar, daqui a pouco ele se perde, ele pula frase, ele pula palavras, né? E aí quando você vai ler o caderno dele, ele até copiou, mas copiou faltando um monte de coisa. Não é porque ele é desatento apenas, mas porque essa coordenação, essa organização visoespacial, visomotora, de sequência de ações que ele tem que executar, está prejudicada por conta do TDAH. E aí, claro, se eu tenho uma dificuldade de me organizar nessas sequências de ações para copiar uma atividade do quadro, a minha desatenção vai ficar muito maior. Por quê? Porque como que eu vou ficar atento numa coisa que é muito difícil para mim? Quanto mais difícil é algo para mim, mais desatento eu fico com aquilo. Então vira uma bola de neve, ok? Então, para a gente poder organizar, ajudar, né, a criança a se organizar nesse planejamento de estudos e cumprimento de prazos, a gente vai precisar... Oi, Priscila. Olha, as nossas lives, gente, elas ficam gravadas por 48 horas, tá? Então, hoje é terça-feira, ela vai ficar gravada até quinta-feira, meia-noite. Sexta-feira ela sai do ar, tá bom? Por quê? Porque a gente vai deixar essas lives gravadas só para as mães que estão participando da mentoria, tá bom? Então, até quinta-feira ela tá gravada assim. Então, assim, para a gente poder orientar essa criança a se organizar naquelas atividades que exige dela cumprimento de prazos, que são aquelas que tem mais atrito, porque quando a criança chega em casa, vamos dizer que ela estudou hoje, né? E ela chega em casa e ela precisa fazer uma atividade, um exercício para entregar no dia seguinte. Quando ela tem uma atividade que é para curto prazo, ela até consegue se organizar melhor. Por quê? Porque aquela atividade já é urgente, ela precisa fazer hoje para entregar amanhã. Então, ela consegue se organizar melhor quando as atividades são para curto prazo. Por isso que criança com TDAH tem uma tendência enorme de estudar na véspera da prova, de fazer o trabalho na véspera. Porque quando se torna urgente, quando está próximo da data, quando é curto prazo, eles conseguem se organizar melhor no tempo. Agora, quando as atividades são para depois, então daqui a 3 dias, daqui a uma semana, sabe? Prova começa daqui a 15 dias. Tem um trabalho para entregar na semana que vem. Todas essas atividades que envolvem médio e longo prazo é que começa a dar maior BO, né? É que gera o maior atrito entre pais e filhos. Por quê? Porque ele tinha o maior tempão para fazer aquilo e deixou para o último minuto. Né? É aquele meme que tem, né, da criança que precisa levar a cartolina na segunda-feira e ela vai dizer para a mãe que ela precisa levar a cartolina
no domingo, depois que acaba o Fantástico. Que aí ela lembra que tem que levar a cartolina no dia seguinte. É a mesma coisa. Ela tem um trabalho para entregar na segunda-feira e ela só lembra do trabalho quando chega domingo à noite. Então, esse adiamento, né? E às vezes não é só por esquecimento, tem a procrastinação. Eu tenho tempo ainda para fazer. Se eu tenho tempo para fazer, eu não vou fazer agora, né? Porque eu tenho uma tendência, como TDAH, de empurrar para frente tudo aquilo que é chato para mim. Então eu vou deixar para depois. Vou fazer agora o que é mais interessante. Então eu vou brincar e vou deixar o chato para depois. Só que o chato para depois fica para a última hora, fica para cima da hora. E quando ela vai executar, às vezes ela não consegue ter tempo para fazer. Às vezes ela esquece, às vezes ela não tem tempo para fazer, ou às vezes ela até faz, mas faz de uma forma inadequada, porque o tempo fez correndo, né? Não conseguiu se dedicar para fazer aquele trabalho da forma como deveria, tá? Então, isso enlouquece os pais, né? Por quê? Porque os pais querem que os filhos façam as coisas com antecedência, igual estudar para a prova. Quer que os filhos estudem para a prova antes da prova, não na véspera da prova, né? Então, se a prova é daqui a 15 dias, eu estou começando a estudar hoje. E na cabeça deles, não. Porque hoje falta muito tempo ainda. Só que esse muito tempo ainda é uma questão de dificuldade na percepção do tempo. Então, a criança com TDAH, muitas vezes, por essa dificuldade na percepção do tempo, ela não consegue mensurar muito bem esses 15 dias, quando está chegando, quando não está, ela se perde nesse tempo. Então, ela acha sempre que vai dar tempo. Isso é um dos motivos pelo qual pessoas com TDAH têm uma tendência a chegar atrasadas nos lugares. Por quê? Porque eles acham que sempre vai dar tempo. E quando vê, já está em cima da hora, chegou atrasado mais uma vez, né? Então, a criança, quando ela sabe uma data definitiva, né? Quando ela tem uma data definida para executar uma tarefa, fica mais fácil para ela se organizar. Mas quando ela não sabe, porque assim, a data da entrega do trabalho é a data para ela entregar o trabalho para a professora, mas não é a data para ela fazer o trabalho. Concordam comigo? Que se eu tenho, né, hoje é dia 18, eu tenho um trabalho para entregar dia 28, daqui a 10 dias. Dia 28 é a data que eu tenho que levar o trabalho para a escola. Isso não quer dizer que vai ser no dia 28 que eu vou fazer o trabalho. Então, muitas vezes ela fica com a data da entrega e não a data da execução. Como não tem data de execução, pode ser qualquer dia dentro desses 10 dias. Quando que ela vai fazer? Muito provavelmente no dia 27 ou então até no dia 28, porque a data que ficou na cabeça dela é o dia da entrega. E aí não dá tempo de fazer, né? Ó, Cristiane, isso que eu sempre falo, vamos fazer aos poucos e se atentar aos prazos, exatamente. E aí, como que a gente pode organizar isso, né? A Cristiane está fazendo da forma adequada. Só que assim, Cristiane, a gente não pode deixar, né? Eu acredito que não é o seu caso, mas estou dando um exemplo aqui. A gente não pode deixar que a criança ou adolescente se organize sozinho com isso. Nós precisamos estar monitorando esse processo. Tá? Quanto menor a criança, mais próximo a gente vai estar dessa organização. Depois a gente vai se distanciando um pouco mais, mas o monitoramento ele é essencial. A gente não pode largar de mão, principalmente enquanto o filho, né, seja criança ou adolescente, ainda não desenvolveu essa capacidade, essa habilidade, tá bom? Então, assim, porque muitas vezes a gente fala assim, você tem que fazer aos poucos, você tem que, né, e aguarda a criança se organizar nesse você tem que fazer. E a gente não pega e organiza junto com ela, não ensina ela a organizar. Então, existem algumas orientações para a gente poder conseguir fazer isso, né? Primeiro, definir datas, já que ela tem dificuldade de se organizar nesse tempo, né? Dentro do exemplo que eu dei dos 10 dias. Dentro desse período de 10 dias, ela tem dificuldade de se organizar do quando ela vai fazer aquele trabalho que ela tem que entregar no dia 28, a gente precisa sentar com ela e dentro do calendário, a gente precisa do calendário,
Porque precisa do concreto, precisa do visual. Não adianta a gente falar isso de forma abstrata. Por mais que seja adolescente, a gente pega o calendário e a gente vai pegar o calendário ali, né? E vai mostrar para a criança. Deixa eu pegar um aqui para a gente poder fazer juntos. Só um minutinho, peraí. Ó, vocês podem trabalhar com o calendário mensal. Deixa eu pegar aqui com vocês. Assim, tá? Eu sugiro que vocês, se for possível, imprimam isso e coloquem no quadro, tá? Eu até coloquei essa semana um post falando da arrumação da mesa, né, pro TDAH. Qual é o ideal, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas por favor, não reparem na bagunça, porque meu escritório está em obra. Então eu estou num lugar improvisado aqui, cheio de confusão aqui, porque tá tudo encaixotado para eu mudar pro meu escritório novo. Então, tá bagunçado, mas eu vou mostrar para vocês aqui só para vocês terem uma noção do que é o ideal. Nem sempre o ideal é o que a gente consegue fazer, tá? Mas o mais próximo disso que vocês conseguirem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Deixa eu virar aqui, ó. Aqui é mesa de estudo, tá? Mesa de estudo, tá uma bagunça aqui, como vocês estão vendo, que eu tava estudando. Mesa de estudo. E aqui, vocês estão vendo que tem um mural? Deixa eu afastar um pouquinho pra trás pra vocês conseguirem ver. Tá vendo? Tem um mural aqui, ó. Tá cheio de coisa, né? Porque ainda tô organizando ainda, que é por causa da mudança. Então, esse mural aqui, vocês podem colocar um muralzinho, né? E colocar o calendário. Vocês podem pegar esse calendário mensal aqui, como eu coloquei, tá? Isso tudo a gente vai aprender na mentoria, tá, pessoal? Junto, na mentoria, a gente vai fazer isso juntos. Eu vou fazer junto com você para que você depois possa fazer junto com o seu filho. Calendário mensal. E aqui a gente vai colocando os compromissos, como eu até já coloquei aqui, ó. Só que aqui é aniversário, né? Os compromissos que a criança tem que fazer. Então, por exemplo... hoje é dia 18, né? Hoje é dia 18. Tá aqui. O trabalho é para entregar dia 28. Então a criança vai vendo quantos dias ela tem até chegar o dia 28. E aí a gente vai colocar aqui, dia 28, entregar o trabalho de história, por exemplo. Entregar o trabalho de história. Mas a gente vai colocar aqui durante a semana qual é o dia que a gente vai fazer o trabalho de história. Ah, no dia 24, segunda-feira, a gente, dentro da nossa organização, a gente vai fazer o trabalho de história. Ok? Se for um trabalho muito grande, se for um trabalho que vai exigir, né, um tempo maior, pode até dividir. Por exemplo, na sexta-feira, fazer... como é que se diz? Fazer a leitura do capítulo do trabalho de história. Na segunda-feira, fazer o resumo. E na sexta-feira aqui, entregar o trabalho. Tá? Então, esse calendário mensal é legal. Agora, o calendário mensal é legal de ter. E eu sugiro o que a gente pode fazer. O calendário mensal e o calendário semanal. E o calendário diário. Mas vamos lá. Calendário mensal para a criança ter a noção do mês todo. E o calendário... É porque eu tô sem o meu aqui. Queria tanto mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ó, a colega tá colocando aqui, ó, a Manuele, falando que a papelaria vende blocos de planner mensal e também de planner semanal, né? Na Calunga tem um precinho acessível, tem aqueles bloquinhos, né? Mas também vocês podem fazer, se for da vontade de vocês, que eu gosto mais assim, tá? Eu mandei fazer pra mim. Não é esse. Pera aí, que eu vou pegar aqui pra vocês verem. Deixa eu virar minha tela aqui rapidinho. Voltei. Ó, eu mandei fazer, eu fiz no meu computador,
tá? E mandei imprimir na papelaria. Na papelaria não, na gráfica. No tamanho A3, que é o tamanho maior. Porque fica visualmente mais fácil de ver. Mas vocês podem fazer como a Manuele sugeriu, que é aqueles bloquinhos de planner, né? Mensal ou semanal. Que é o planner semanal, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ele é grandinho, tá vendo? Ó, deixa eu pegar uma folha de A4 pra vocês verem o tamanho. Essa aqui é a folha comum de A4, ó. Olha o tamanho da A4 e olha o tamanho da A3. Conseguem ver a diferença? Entendeu? É bem diferente, né? É grande. Porque aí você pode colocar no mural, lá no muralzinho, ó, tem até o... E você vai colocando aqui, ó. Esse aqui, ele é como se fosse um... Ele tem um material diferente, então você pode colar o post-it aqui, ó. Deixa eu colocar um pra vocês verem. Ó. Você pode colar o post-it e o post-it pode sair e ele na semana seguinte você zera e vai trocando, tá vendo? Botando pra cá e pra lá. Então dá pra fazer assim também. Quadro branco, né? Também tem quadro branco que você já compra com o formato de calendário mensal. Agora, o calendário mensal é para você ter uma noção do mês ali, de tudo que o seu paciente tem, o seu aluno ou o seu filho, né? Ou o seu paciente, se você for pro psicólogo ou psicopedagogo que está ajudando o seu paciente a se organizar, você vai colocar nesse calendário mensal para ele ter uma noção de todas as datas que ele tem que cumprir naquele mês. Mas do calendário mensal, você tem que ensinar o seu filho a passar para o calendário semanal, que é esse que eu mostrei para vocês, né? Que eu fiz. Isso aqui eu posso até mandar lá no grupo, já no formato A3, só para imprimir na gráfica, tá? Foi baratinho para imprimir, gente. Isso aqui eu já tenho, ele tá até amassado, porque esse aqui eu já tenho, acho que uns 3, 4 anos que eu tenho esse. Já usei muito. Ou você pode usar, olha, quer ver? O planner semanal. Ó, eu comprei esse caderno aqui e eu comprei esse bloco de planner, ó. Quer ver? Eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Vou pegar um em branco, né? Deixa eu ver se eu tenho um em branco aqui. A gente, quando tá em obra, fica tudo espalhado, ó. Você pode comprar o bloquinho. Esse aqui é um bloquinho, mas ele é um bloquinho para caderno, tipo aqueles cadernos inteligentes. Então eu uso para semana. Esse aqui eu uso para poder me organizar com os meus atendimentos, né? Então, ó, tá vendo? É um planner semanal, ó. Então tem aqui de segunda a domingo os horários para eu poder fazer os agendamentos, mas você pode também organizar com a criança, depois que ele fez o mensal, que aí você tem uma noção de tudo que tem lá, você passa, tá, dentro do mensal, vamos lá. Na semana que vem, vamos dizer que hoje seja sexta-feira, tá? Na semana que vem, quais são os seus compromissos dentro do seu calendário mensal? Ah, eu tenho 2 trabalhos para fazer, para entregar na semana que vem. Então eu vou aqui no meu calendário, no meu planner semanal e organizo o dia que eu tenho que entregar e o dia que eu tenho que fazer aquele trabalho. Eu organizo aqui, tá? Porque o calendário semanal fica mais fácil de organizar, tá bom? O que eu sugiro colocar, assim, como eu mostrei, né, de frente de onde a criança está estudando, porque ali ela não se perde nos compromissos que ela tem, ok? Ó, esse aqui também eu comprei, que ele fica assim, ó, ele fica assim, pezinho. É um planner semanal também, menorzinho, né? Mas é um planner semanal, ó. É um bloquinho de planner. Opa! É um bloquinho, tá vendo? Então, vamos lá. Então, assim, são várias estratégias que a gente pode utilizar, mas
o ideal é que a gente faça isso, tá? Ajude a criança a se organizar nesse calendário mensal, nesse calendário semanal, para que ela consiga se organizar e planejar os seus estudos e planejar as suas atividades, né, as suas ações dentro dos prazos que ela precisa cumprir. Senão ela só vai lembrar da data final de entrega. E assim, coloque a data que ela vai executar e coloque a data que ela vai entregar. Porque também é muito comum, né, crianças e adolescentes com TDAH, depois que ele faz o trabalho, ele esquece. É como se o cérebro dele fizesse assim, ó, já cumpri aquela tarefa, já fiz o trabalho, então esquece, vou fazer outra coisa. E aí, muitas vezes eles fazem o trabalho, às vezes o trabalho está até na mochila e eles não entregam para o professor, não levam para a escola ou não entregam para o professor. Por quê? Porque não teve esse planejamento também de organização para poder levar o trabalho para a escola, para entregar o trabalho no dia certo. Então, os trabalhos ficam em casa, ou então fica na mochila, né? E acaba não entregando porque perdeu o dia que era para entregar. Ele fez, mas não entregou, tá bom? E aí, gente, uma das estratégias para a gente poder organizar, né? Então, assim, ele já sabe quando que ele vai fazer o trabalho, que ele tem que entregar o trabalho. Ele já se organizou no calendário para quando ele precisa fazer esse trabalho. Mas para isso, muitas vezes a gente vai ter que organizar com eles, planejar com eles as etapas do trabalho que ele vai executar. Porque tem trabalho que você vai sentar e vai fazer de uma vez só. Mas tem trabalho que tem etapas. E como eu expliquei no início, tudo que tem etapas, sequências de ações, passo a passo, tudo isso o TDAH tem muito mais dificuldade pela sua dificuldade de organização, né? Então, a gente vai precisar organizar essas etapas. E se a gente coloca o trabalho para ele fazer, a atividade para ele fazer, tudo de uma vez só, isso pode gerar uma resistência. Por quê? Porque quando a criança olha para um trabalho que ele tem que fazer e o cérebro interpreta aquela situação como algo que vai demorar muito, como algo que dá muito trabalho para ele, que é cansativo, que é chato, o que esse cérebro vai fazer? Vai gerar uma resistência. E aí a criança não quer sentar, não quer fazer, quer procrastinar, vai acontecer milhões de coisas, senta e briga, aquela confusão toda. Por quê? Porque a criança que precisava, né, sentar para fazer o trabalho, ela encontra barreiras para esse engajamento que está ali na tarefa e que a gente poderia ajudar a eliminar. E uma das formas de a gente fazer isso é a gente trabalhando com os micropassos e as micrometas. É quebrando essa atividade em etapas menores para que quando esse cérebro olhar para, né, entrar em contato com aquela atividade e interpretar aquela atividade, ele não identifique elementos que vão fazer com que ele resista a se engajar naquilo. Então existe uma técnica chamada, um método, melhor dizendo, que é o método de trabalho em etapas, que usa, né, os micropassos, as micrometas, para a gente poder organizar isso, e funciona super bem para quem tem TDAH. Porque não só ajuda a organizar, planejar e organizar, mas também ajuda a quebrar essa resistência daquelas tarefas que são mais chatas. Por quê? Porque a gente vai organizar em etapas menores e isso vai facilitar. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês. Então, vamos lá. Lembra que eu falei, né, do exemplo que a criança tinha que fazer um trabalho de história. Hoje é dia 18, o professor passou o trabalho hoje e ele vai ter que entregar o trabalho de história no dia 28. Então, ele tem aí 10 dias, né? Tirando o domingo. Então, ele tem aí em torno de 10 dias para executar, para fazer esse trabalho de história. Mas para fazer esse trabalho de história, ele vai ter que ler 10 páginas do livro, né, de história, e depois ele vai fazer um resumo. Depois que ele fez o resumo, ele vai entregar o trabalho para o professor. Então vamos lá. Se você pedir para a criança ler 10 páginas do livro de história e fazer o resumo tudo no mesmo dia, o
pode ser que você não consiga que ele termine essa tarefa, ou pelo menos não de uma forma tranquila, né? E também com qualidade, tá? Então, pode ser que ele crie resistência, que ele não queira fazer, porque é chato, porque é isso. Aí você vai ter que ficar fazendo junto, você mais vai fazer do que a criança vai fazer. Então, o que a gente pode fazer? Usar o método de trabalho em etapas e quebrar isso em etapas. Nós temos 10 dias para fazer esse trabalho e entregar. Então, a gente pode pegar o seguinte: as 10 páginas que ele vai ter que ler, a gente pode quebrar em menos páginas por dia. Então, ao invés de ele ler 10 páginas de uma vez só, a gente pode colocar dentro daquele calendário, né? A gente pode colocar um dia, ele vai ler 3 páginas. Então, ele vai ler, né? E vai anotar lá, ou ele vai sublinhar o que ele achou importante daquelas 3 páginas. No segundo dia, ele vai ler mais 3 páginas. No terceiro dia, ele vai ler mais 3 páginas. Então, ler 3 páginas é mais fácil do que ler 10 páginas. O cérebro interpreta como menos trabalhoso, gera menos resistência ler 3 páginas do que ler 10 páginas de uma vez. Entendem? Por isso que a gente quebra isso em etapas. Agora, tem uma quantidade fixa? Não, gente. A gente vai adequando de acordo com a capacidade, né, executiva dessa criança, a capacidade atencional dessa criança e o tempo disponível que a gente tem. Porque se a gente tem um tempo maior, a gente pode quebrar em etapas menores. Se a gente tem um tempo menor, a gente não tem como quebrar em etapas tão pequenas. A gente vai ter que, né, organizar isso dentro do tempo. Então, o que vai determinar quantas etapas, quantos dias a gente vai demorar fazendo uma atividade? A capacidade atencional da criança, a capacidade executiva dessa criança e também o tempo que a gente tem disponível para fazer, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, né? Então, ele vai ler 3 páginas num dia, vai ler 3 páginas no outro dia, vai ler 3 páginas no outro dia. Isso tudo vai estar no planner dele. Então, vamos colocar. Hoje é terça-feira, né? Então, o professor passou o trabalho hoje. Então, amanhã ele vai ler 3 páginas. Quarta-feira ele lê 3 páginas. Quinta-feira ele lê 3 páginas. Sexta-feira ele lê 3 páginas. Um exemplo, tá? Vamos botar que sábado, domingo ele não vai fazer. Na segunda-feira, ele vai ler a página que ficou faltando e ele vai fazer ali um rascunho do resumo dele. Na terça-feira, ele vai revisar o rascunho e vai passar limpo. E aí depois ele tem a quarta-feira e a quinta-feira livre para ele fazer outra coisa. E também, se caso, né, aconteceu algum imprevisto, às vezes na segunda-feira aconteceu alguma coisa, ele não teve como cumprir a meta dele, então ele tem 2 dias que ele pode ainda jogar um pouco para frente e tudo mais. E aí no dia 28 o trabalho está pronto e ele vai entregar o trabalho para a professora. Então, quebrar o trabalho, né, em etapas facilita bastante. Até porque a gente sabe que não é um trabalho só que a criança faz de uma vez, né? São vários professores, principalmente se ele tiver do 6º ao 9º ano, ensino médio, ele vai ter vários trabalhos para fazer ao mesmo tempo. Então, se ele tem vários trabalhos para fazer ao mesmo tempo, essa organização ainda é mais importante ainda. Por quê? Porque ele vai ter que pegar e organizar isso, e como ele não vai conseguir ficar muito tempo estudando, muito tempo fazendo esse trabalho, se ele fizer um pouquinho de cada um, fica melhor do que se ele fizer muito de tudo. Então, ele fizer um pouquinho de história, um pouquinho de ciência, é melhor do que ele ter que fazer tudo de história e de ciência ao mesmo tempo. Então, por uma questão de capacidade atencional, de capacidade executiva e também na própria questão de organização do tempo, né? Para que ele também não se sobrecarregue e consiga fazer o trabalho com qualidade, não correndo em cima da hora, como geralmente acontece no TDAH. Agora, como eu expliquei para vocês, não adianta querer que a criança, nem o adolescente, se ele não está acostumado a fazer isso, então não adianta nem querer que o adolescente dê conta disso sozinho.
a gente vai precisar treinar ele a fazer isso. Então a gente pode, nesse primeiro momento aí que a gente está treinando essa criança, organizar essa agenda com ele. Então toda sexta-feira eu fazia isso com os pais que eu fazia a orientação de pais. A gente organizou o seguinte, que toda sexta-feira, no caso deles era sábado, que era quando o pai estava em casa. Era o pai que fazia isso. Dentro da organização, o pai ficou responsável por fazer isso. Então, o pai sentava todo sábado para fazer a agenda, junto era até um adolescente, a agenda da semana seguinte. Ficou alguma pendência da semana anterior? Que às vezes fica. E aí, reorganizava, replanejava. Não ficou, mas tem coisas para a semana seguinte. Colocava no calendário mensal, se surgiu algum outro compromisso, e depois organizava o calendário semanal com as etapas das coisas que eles tinham que cumprir. Então, sentava, organizava. Durante a semana, no caso adolescente, né, ela tinha já as suas metas, as metas que ela tinha que cumprir cada dia. E aí ela sabia o que ela tinha que fazer. E não só o que ela tinha que fazer, mas também a quantidade de atividade, né, as metas que ela tinha que cumprir cada dia da semana. E aí ela cumpria aquilo ali. Claro que os pais monitoravam, os pais acompanhavam, né, porque se deixar por conta, ele vai rolar e não vai cumprir combinado nenhum. Mas, no caso ali, a gente estava dando uma orientação de pais, então eles estavam fazendo esse acompanhamento para que ela conseguisse chegar no final da semana com pelo menos a maioria das suas atribuições, das suas metas cumpridas. E aquela uma ou outra que não dava conta, se fosse necessário, a gente replanejava para a semana seguinte. Então, isso é necessário, gente, não tem como. Eu sei que é cansativo, eu sei que é puxado na rotina do dia a dia, mas é necessário esse suporte, esse acompanhamento, esse monitoramento para que a gente consiga fazer com que eles cumpram, né, aquilo que eles precisam cumprir. Ok? Vocês estão muito quietinhos hoje. Geralmente a live tem tanta gente falando. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso? Então, assim, organização básica em relação às datas que precisam de compromissos, né, de médio e longo prazo. Então, nessa organização, uso o calendário mensal e uso o calendário semanal, né? Então, surgiu um novo trabalho, surgiu uma prova, surgiu um teste, alguma coisa, vá no calendário mensal, coloca. E semanalmente, se organize, planeje a semana que vai entrar com os compromissos que tem que ser feito. Para isso, não coloque só a data de entrega, coloque também as datas, né, e as metas de cada dia de execução daquela atividade que vai ser entregue numa determinada data. E de preferência, quebre isso em pequenas etapas para que a criança consiga executar, né, e também diminua a resistência de engajamento dessas atividades. Então, diminua o máximo que você conseguir, né? Quebre em pequenas etapas no máximo que você conseguir. Oi, Iris, obrigada, seja bem-vinda, saudade de vocês, saudade da nossa pequena que não é mais pequena, né? Saudade de vocês. E para encerrar, vou deixar que vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade aí. Mas enquanto isso, eu vou lembrar para vocês 3 coisas. Primeiro, que a gente tem a nossa live semanal, né? Esse mês de fevereiro a gente está fazendo terça-feira. Então, semana que vem a gente se encontra aqui de novo. A gente vai falar sobre... vou trazer algumas orientações básicas para a inclusão do TDAH na escola. Então, se você conhece alguma professora, né, a professora do seu filho, se você conhece alguma outra professora, convide para estar aqui com a gente, porque a gente vai falar sobre a inclusão do TDAH na escola, algumas estratégias, orientações básicas para que essa inclusão aconteça de fato, né? Então, semana que vem a gente está aqui, dia 25, para conversar mais um pouco sobre esse tema. Ah, sim, tá uma moça. Beijo, Natália.
Beijo, saudade de você. Então, semana que vem a gente se encontra aqui terça-feira. Segundo recado, você que é da área de educação, ou você é psicopedagoga, ou psicóloga, ou até mãe, pai, né, que tem interesse em saber mais sobre a inclusão do TDAH na escola, a gente está com inscrições abertas para o nosso curso Inclusão Escolar do TDAH Infantil, que vai trazer a orientação teórica e prática de como você vai implementar a Lei 14.254, que é a Lei do TDAH Infantil, na escola, não só dentro da sala de aula, mas no ambiente escolar. Então, essa formação, ela está muito completinha, então tem todas as orientações de como você vai colocar em prática, como você faz uma inclusão, como você pode fazer uma inclusão do TDAH dentro do ambiente escolar. Então, a gente está com inscrições abertas. Assim que terminar aqui, eu vou colocar o link do nosso grupo VIP na bio do meu Instagram para você clicar e acessar o nosso grupo VIP lá do WhatsApp. Esse grupo VIP você vai receber todas as informações, data de abertura, né? De abertura não, desculpa. Data de... Ai, meu Deus. Da aula inaugural, que já é na primeira semana de março, e valores e tudo lá direitinho no nosso grupo VIP. E também vai receber um desconto especial, único, exclusivo para quem está no nosso grupo VIP, tá? Então, entra lá para você receber esse desconto especial de lançamento, tá bom? E você que é mãe de TDAH, tem uma dificuldade aí com seu filho em casa de organizar essa rotina de estudo, você tem dificuldade, fica aí maluca com essas questões, de fazer dever de casa, de organizar como seu filho vai fazer para estudar, para a prova, como seu filho vai fazer os trabalhos, organizar os materiais dele. Sabe aquela criança que perde tudo, desorganiza tudo, amassa tudo, nunca sabe onde está nada, você que tem que fazer tudo para ele, não sabe organizar, arrumar a mochila, toda essa parte que envolve a rotina de estudo em casa, né? A gente vai abrir inscrições na semana que vem, terça-feira. A gente vai abrir inscrições para mentoria voltada para mães de TDAH, famílias de TDAH, para eu acompanhar você num passo a passo durante 4 meses, uma implementação de uma rotina de estudo eficiente para o seu filho com TDAH. Terça-feira que vem é a nossa live, né? A gente vai explicar um pouquinho mais sobre a mentoria, mas é o dia do meu aniversário também, então eu vou comemorar junto com vocês na live. E o meu presente para vocês é essa mentoria, porque eu tenho certeza que vai poder ajudar muitas famílias que estão aí enfrentando essas dificuldades, esses desafios em casa. Muita gente me fala, né, que tem dificuldade, que o filho não senta para estudar de jeito nenhum, que é uma guerra, que todo dia é uma briga, que acaba a mãe tendo que fazer praticamente tudo pela criança. Então a gente vai ter essa mentoria para eu acompanhar você de pertinho durante 4 meses na implementação dessa rotina de estudo. Então, semana que vem a gente se encontra terça-feira e eu espero que você esteja comigo na mentoria. Você que é mãe de TDAH, espero de verdade que você esteja comigo na mentoria para a gente poder transformar esse momento de estudar em casa em um momento mais leve, mais prazeroso, um momento que não seja guerra, que não seja tão difícil quanto tem sido, né, na maioria das famílias que tem crianças com TDAH. Tá bom? Um beijo para vocês. Não esqueçam de convidar uma professora para estar aqui com a gente semana que vem. E a gente vai continuando conversando lá no nosso grupo do WhatsApp e também pelos conteúdos aqui no Instagram. Tchau, tchau, pessoal!